Então vamos lá, pessoal. Quero começar falando para vocês um primeiro tema dos três que nós vamos falar, dos três cérebros aqui. É um cérebro mais antigo, tá? O que a gente fala de cérebro mais antigo? A gente fala de evolução da espécie, tá? A gente tem o cérebro que a gente tem hoje porque a gente ainda precisa desse tipo de cérebro. É um cérebro mais antigo porque a gente fala de evolução da espécie, tá bem? Lá atrás, muito lá atrás, o nosso cérebro veio se desenvolvendo, tá bem? Então, o primeiro cérebro que nós vamos falar é o cérebro que leva o nome de reptiliano. Reptiliano vem de réptil, tá? E esse cérebro é um cérebro mais antigo, tá? Inclusive, é um cérebro mais atuante nas crianças. Não é que as crianças não têm os outros cérebros, elas têm. Só que numa primeira infância, principalmente do 0 aos 3 ali, basicamente, até os seus 6, 7 anos, esse cérebro predomina na criança. Tanto que ela não tem noção de tempo. Você fala com ela sobre tempo, olha, espera um pouquinho, filha. Espera 3 minutos que o papai já vem. Tá nem aí, não sabe que é 3 minutos. Porque esse cérebro que a gente fala sobre tempo com os nossos filhos não é o cérebro que eles têm como predominância, que é o cérebro reptiliano, tá? É um cérebro que basicamente só serve para lutar ou fugir, só. Na verdade, tem uma terceira característica, que é luta, fuga ou finge de morto, tá? Porque na natureza, predadores não comem bicho morto. Por isso que esse também é um instinto. Então é o frente a uma situação de muito estresse, onde eu preciso reagir com muita velocidade, ou eu ataco, ou eu fujo, ou eu desmaio, que é o fingir de morto, tá? É um cérebro muito comum em répteis, por isso que leva o nome de reptiliano, e como eu disse, é o cérebro mais utilizado pela criança. Tá? É bastante comum. Então, para vocês que estão aqui em busca de entender a raiva do filho de vocês, como eu vi, vocês que estão buscando conhecimento, vocês que estão buscando uma informação diferente, essa raiva, ela vem de um cérebro que ele está presente na nossa cabeça. Ele ainda está presente no momento atual da espécie que nós vivemos. E basicamente ele é um cérebro da criança. Ele é um cérebro que predomina na vida infantil. Por isso que traumas ligados à infância, principalmente aos seus 7 primeiros anos, têm uma relação muito forte com esse sentimento de raiva, tá? Uma outra coisa que gera muita raiva, principalmente nessa primeira infância aqui, que esse cérebro reptiliano fica atuante, é a rejeição. A rejeição também fica bastante presente aqui nesse cérebro mais reptiliano, tá bem? Pessoas que tiveram traumas nessa fase da vida, então que tem o seu cérebro reptiliano sempre mais ligado, tem uma tendência a sentir raiva de tudo. A manifestação da pessoa é sempre com muita raiva, raiva. E nós vamos ver mais pra frente que a raiva não é de fato um sentimento, tá? Não é a raiva que é a questão. Vamos olhar além da raiva, que esse é um dos objetivos que eu coloquei aqui para nossa live de hoje. É compreender os nossos processos de raiva. E eu já queria quebrar um senso comum agora, que a gente vive num mundo onde gratidão e namastê virou a mesma coisa que falar caneta, tá? Gratidão e namastê é o contrário da raiva, né? É o propósito, eu preciso ter um propósito, eu preciso ser espiritualizado, eu não posso sentir raiva. E isso me lembrou muito bem o melhor aluno que eu tive na turma 9 aqui de São Paulo, que ele é um cara muito espiritualizado, se tornou um grande amigo da minha família. E durante o curso, na nossa formação, ele vinha todo com todas essas questões espiritualizadas, um cara muito estudado, um engenheiro civil, muito estudado, muito já despertado nesse autoconhecimento. Ele dizia um discurso que não, eu não posso sentir raiva, a gente não pode ter raiva.
raiva não é um sentimento legal e tal, 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 tal. Concordo. Não traz muitos benefícios dependendo da situação que você estiver. Porém, na prática, esse cérebro aqui, eu não estou falando dele primeiro de tudo à toa. Eu estou falando primeiro de tudo porque esse cérebro veio antes. Esse cérebro veio na nossa espécie. E como eu falei, ele é um cérebro presente muito mais de maturação na vida infantil. Então a gente precisa disso. Você imagina só se a gente não tem esse cérebro, tá? A gente não tem esse cérebro. E de repente você chega em casa e escuta lá do quarto o seu filho chorando. Mas é um choro sofrido, um choro pedindo ajuda. Papai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Você acabou de entrar em casa. Aí você entra na sua casa, vai até o seu quarto. De repente você abre a porta, estão violentando o seu filho. Naturalmente, se você não tivesse esse cérebro reptiliano, que faz muita conexão com outro cérebro que eu vou falar, você olharia e falaria assim: ah, esse cara que está abusando do meu filho é um coitado, né? Não teve pai, não teve mãe, foi abusado na infância, então eu vou compreender essa história. Eu duvido, mas eu duvido que tem um cidadão aqui nessa live que falaria que isso aconteceria. Mas nunca, nunca. Afirmo com muita veemência isso, porque nós temos um cérebro para fazer o contrário disso. A gente vive num mundo onde, felizmente ou infelizmente, a gente precisa desse cérebro. A gente não vive num mundo onde é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo na paz, tudo uma boa vibração. A gente não vive num mundo assim ainda. Então a gente precisa de um cérebro desse ainda. Se a gente não precisasse mais desse cérebro, ele não existiria mais na evolução da nossa espécie. Então esse cérebro de luta ou fuga, ele precisa estar atuante ainda. Portanto, finalizando o assunto do meu aluno, eu disse para ele que ele precisaria dar um espaço para olhar para essa raiva que estava contida nele. Porque ele falava com muita dor do pai, muita dor, muita dor, muita dor, mas sempre entrava o cérebro, que é o terceiro cérebro que eu vou falar para vocês aqui. É o cérebro que compreende tudo. Quando você olha na televisão, você vê um assalto, você fala, pô, é foda, né, cara? Não teve oportunidade na vida, entra naquelas teorias todas. Mas e quando você estiver lá? Tomara que não, mas e se você estiver lá? E se você passar por isso também? Você não vai ter esse cérebro. Pode perguntar, Carla, fica à vontade. Você não vai ter esse cérebro para pensar na hora que você estiver numa situação de extremo estresse pedindo uma resolução do processo. Tá? Então é preciso dar um espaço para essa raiva. Claro que não é sair mordendo todo ser humano que aparece na sua frente. Não é atacando, sendo agressivo, sendo violento com todo mundo. Algumas pessoas têm mais isso, outras menos. Eu vi aqui que a Vanessa Huerta, uma numeróloga que faz numerologia, que faz mapa, né? Ela fez o meu mapa, inclusive, que foi um negócio surreal, que eu nunca via nada igual. Eu sou um cara meio cético com essas coisas, mas nunca vi nada bater tanto, tá? Até perdi o que tava falando. Caceta, velho. Eu vi a pergunta aqui e acabei perdendo o raciocínio. Depois eu vou lembrar. Van, depois eu falo de você, tá? Vamos seguir então, se eu lembrar eu falo para vocês. Cérebro emocional. Então, tudo bem com o cérebro reptiliano? Cérebro reptiliano, algo mais ligado na infância. Ah, lembrei. No meu mapa aparece 44% do meu mapa aparece a agressividade. Então, olha só o quanto que eu também tenho que trabalhar esse autoconhecimento, esse desenvolvimento para não ser agressivo o tempo inteiro. E para quem está aqui, que são os meus alunos, que vão estar comigo na semana que vem, eu vou contar o maior episódio de raiva que eu vivi nos últimos tempos. Foi há 2 semanas atrás. Tanto que agora eu estou curado, já não tem mais rinite, não tem nada. Mas eu vou contar para vocês, meus alunos, o processo de DHS e raiva que eu passei e como tive que fazer manobras para não fazer uso da minha agressividade, tá bem? Eu vou contar para vocês, meus alunos aqui, mas só na semana que vem, lá presencial. Carla, pode perguntar, tá bom?
Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Vamos para o segundo cérebro de 3 que nós vamos falar. O segundo cérebro, então, crescendo um pouco mais, trazendo um pouco mais para a nossa Homo sapiens sapiens, é o cérebro límbico. Tá? O cérebro límbico ele é uma área responsável pelo comportamento emocional. Emocional de nós todos, tá? E é o nível de organização, principalmente encontrado nos mamíferos. Então, o que acontece com esse cérebro? Esse cérebro aqui, ele é um pouco diferente do cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é um cérebro que vem de luta ou fuga. Estou numa situação de extrema necessidade, eu preciso agir, tá? Já o cérebro emocional, o cérebro límbico, ele é um cérebro que ele vai reagir, tá? Então você vai ter no mínimo um tempo para pensar ali. Então, aí vai determinar o seu comportamento emocional. Então, diria que assim, o primeiro cérebro que nós falamos é um cérebro de ataque ou fuga. Então, ou eu ataco ou eu fujo, sem pensar. O cérebro límbico, ele está entre os dois cérebros, os 3 cérebros que nós vamos falar. Então, o límbico, o reptiliano e o terceiro que eu vou falar logo logo. Ele está no meio termo. O que isso determina? É aqui que muitas vezes acontece o seu gerenciamento emocional. Foi o que aconteceu comigo num evento há pouco tempo atrás, quando despertou uma agressividade surreal, e eu segurei, mas eu não segurei do tipo me contive, do tipo me amarraram, não. Eu segurei num processo de consciência, eu consegui segurar, não vou falar nem que eu segurei, eu consegui segurar uma situação muito desafiadora para mim, tanto que depois que eu dei o entendimento pro que de fato aconteceu nessa agressividade, meu corpo padeceu, velho. Padeceu. Fiz inalação, tive que fazer uso de remédio, porque eu não estava aguentando nem abrir o olho para conviver aqui. Tive uma sinusite fudida, tive uma rinite fudida. Contexto de ameaça, tá? Ameaça ao meu território. Numa situação que eu não contava, eu não reagi porque eu usei esse cérebro principalmente. Esse cérebro aqui, na hora que você está no momento de muita raiva, mas que você tem no mínimo um pequeno espaço para pensar, é a hora que ele entra. O comportamento emocional. O que eu vou fazer com essa raiva que eu senti? Tive muita raiva, mas tenho um tempo para pensar, para ressignificar ou entender, ou no mínimo entender o contexto ao meu redor para que eu não me prejudique. Então, por exemplo, você passou por uma situação de muita raiva no seu trabalho. Muita raiva no seu trabalho num dia que você não contava com isso. De repente, o negócio explodiu. Lá no trabalho, vamos falar que é com um colega. Nesse trabalho, o movimento de cérebro reptiliano, ele vem. Quem segura? Quem que pondera esse cérebro? O cérebro límbico. Que é a hora que você para e num flash de segundo para e pensa. Meu trabalho, meu emprego, ou sei lá, se eu agredir essa pessoa, eu vou responder não só por justa causa, eu vou responder também por agressão física, por agressão. Bom, então eu vou respirar. E aí quem que tomou conta? O cérebro límbico, mas aquela raiva ainda fica. E aí é quando entra o terceiro cérebro, que é um cérebro mais novo, é um cérebro mais alto, é um cérebro mais consciente, que só nós, seres humanos, temos isso. Nem sempre a gente usa. E ele, muitas vezes ele é pouco exercitado. Mas quando a gente tem a condição, a gente consegue, no mínimo, pensar sobre ele. Tá bem? Passei muita raiva. Então, cérebro reptiliano. Entra o cérebro límbico, emocional ali, para ponderar a minha emoção. Eu grito, eu saio, eu fujo, eu bato, eu corro, eu xingo, eu luto. E depois desse cérebro que deu essa base, deu essa ponderada, você tem a oportunidade de levar para um centro superior e nesse centro superior falar, beleza, vamos entender agora. Por que é que eu atraí uma situação assim?
Qual foi a minha necessidade não atendida que foi violada naquele momento? Percebam que esse cérebro é um cérebro mais alto. E o nosso processo terapêutico, eu digo para vocês com muita certeza. No meu consultório, não é que eu levo a pessoa de novo para o evento, mas ela precisa passar por aquele evento para dar um sentido. Por exemplo, uma das coisas que eu mais escuto no meu consultório é assim, ó. Pô, eu vim aqui porque eu tenho um problema muito sério com a minha mãe. Mas eu entendo, Tom. Eu entendo porque ninguém pode dar aquilo que não teve. Eu entendo, Tom, porque a criação da minha avó foi muito dura com a minha mãe. Maravilha, tá lindo. Tá ali, ó, no neocórtex. Tá. Se essa raiva já saiu um pouco, ou se ela já foi liberada, esse pensamento faz muito sentido. Agora, um dos problemas que nós vivemos hoje na sociedade é aquela questão que a gente não pode expressar nossa raiva. Algumas pessoas dizem por aí que a gente não deveria colocar para fora a nossa raiva. A gente não deveria se expressar com violência. E aí até o fato de você, muitas vezes eu falo aqui sobre comunicação não violenta, o fato de você às vezes ser duro, grosso ou agressivo numa comunicação, não tem nada a ver com comunicação não violenta. Não é porque eu estudo, o Fernando é especialista nisso, que nós não temos os nossos acessos de raiva. Se a gente quiser ser uma pessoa que estuda comunicação não violenta e mesmo assim falar, não, eu nunca mais vou ter raiva, cara, você está fadado a ter raiva no dia seguinte. Véio. Porque nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando de estrutura, nós não estamos falando de conhecimento. O conhecimento da comunicação não violenta, por exemplo, vem com o neocórtex. O conhecimento que eu estou passando para vocês aqui, que agora eu vou entrar de fato, especificamente na raiva, depois de ter entendido esses 3 cérebros, não vai libertar vocês. Porque vocês podem ter a raiva aí dentro de vocês que elas precisam ser liberadas. Eu vejo na prática que não adianta você só entender. E, gente, eu vou falar uma coisa de verdade para vocês. Pode ser curso de coach, pode ser curso de constelação, pode ser curso de RB, pode ser igreja, pode ser templo de terreiro, pode ser o que for, cara. Essa raiva veio antes, ela é um cérebro mais novo, mais antigo. Não adianta simplesmente você só tentar colocar, não, eu perdoo. Eu perdoo, mas se eu ver na rua, eu passo por cima. Bom, então, né? Não tá tão claro assim para você, as suas necessidades. E é isso que nós vamos falar agora. Tá? Como liberar essa raiva? Perfeito, Carla. Antes de começar a falar aqui, então, eu vou esclarecer a sua dúvida. Existem diversas maneiras. Tem pessoas que precisam de fato ser algo visceral. Então, por exemplo, eu já vivi uma fase que eu precisava socar as coisas, que eu precisava quebrar algumas coisas, que eu precisava xingar. Hoje o entendimento para mim vem diferente. Então, por exemplo, esse evento de raiva que eu passei há 2 semanas atrás, eu demorei 8 dias para ressignificar. Você fala, nossa, mas você, cara, 8 dias? 8 dias. Por quê? Porque eu estava numa luta entre o cérebro límbico, cérebro réptil e o cérebro racional, que é o neocórtex. Até porque uma das coisas que me causou esse evento de raiva, depois eu entendi, eu vou explicar para vocês aqui uma parte. O evento traumático é um evento que eu participo todos os dias. Então, toda vez que eu ia para esse lugar de novo, meu corpo revivia aquelas histórias. Então, eu tive que homeopaticamente ir entendendo aquele processo. E hoje, como eu falei para vocês, eu não preciso mais fazer movimentos agressivos. Por quê? Primeiro, quem me ajuda a ressignificar muito é a Fernanda. Então, quando eu chego em casa e falo, amor, eu preciso que você me ajude com uma questão. Aconteceu isso. Ela
não é aquela esposa que fala assim, não, amor, isso, tá certo, você devia ter quebrado tudo naquele lugar. Ela fala, amor, olha pra cá, olha pra essa necessidade, olha pra tal, 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 tal coisa. Ela não é aquela esposa que, isso, nossa, que filha da puta mesmo, é isso aí. Ela não é essa daí não, ela não compra a briga nesse nível. Ela pode até remoer depois, mas ela não compra a briga nesse nível. O que ela faz? Ela se coloca ali numa posição de adulta ajudando um adulto, que é uma das coisas, regras que a gente tem aqui em casa. Somente na posição adulta a gente consegue ajudar outro adulto. Então, quando ela tem as questões dela, eu a ajudo como adulto. Eu tiro, até porque eu estou fora emocionalmente da história. Quando sou eu que passo algum evento e eu conto para ela, ela está fora emocionalmente da história. É mais fácil para ela conseguir me ajudar. Quando ela está na história, eu estou fora. Então eu não estou emocionalmente ligado a essa história. Eu estou emocionalmente ligado a ela. O sofrimento dela ou o meu sofrimento, quando um vê o sofrimento do outro, claro que abala, é óbvio. Mas nós estamos emocionalmente retirados, fora da história. Aí sim a gente consegue ajudar o outro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, muita coisa para mim vem em sonho. Muita coisa. Até ensino os meus alunos sobre isso. Antes de dormir, peça para Deus, para o universo, para aquilo que você acreditar. Peça para te mostrar. Então, o evento que eu gostaria de ter, o evento agressivo que eu passei, né? Que eu não reproduzi, eu vivi no meu sonho. 2 dias depois eu tive um sonho aonde de fato eu coloquei para fora a agressividade, mas foi no sonho. Então parte do conflito estava resolvido. Então, Carla, para você que disse aí como liberar, cada um tem um jeito, tá? Eu vou te falar como eu libero, tá? E eu me permito expressar. E eu até ensino os meus alunos sobre isso. Pessoal, se expressem, é importante. Mas se expressem como? Como eu vou explicar para vocês agora. É um jeito de você olhar para a sua raiva, passar pelo cérebro reptiliano, passar pelo cérebro límbico e chegar no neocórtex para você talvez ser capaz de entender esse processo, tá? Mas tem gente que precisa quebrar prato, tem gente que precisa socar, já teve dinâmica de colocar a cara da pessoa, uma foto da pessoa num saco de boxe e socar até não aguentar respirar, tá? Já teve liberações na própria sala de aula mesmo. Quando a gente induz a pessoa a liberar isso, quando ela está pronta, de gritar, de espernear, de berrar mesmo, assim, de colocar para fora mesmo. Tá? É preciso colocar para fora. Cada um vai arrumar o seu jeito, tá? Muito bem. Vamos contextualizar bem a raiva agora. A gente não fica com raiva simplesmente por causa do que o outro tenha feito conosco, tá? A principal coisa que a gente faz aqui é dentro de nós tem algo que reage. Até porque quando a gente usa a CNV, a comunicação não violenta, a raiva ela não é um sentimento primário. A raiva ela é considerada um sentimento secundário. O que isso quer dizer? Por trás da raiva tem uma necessidade e um sentimento que não está sendo atendido. Por trás da raiva, você tem uma necessidade que não foi atendida. Tá? O nosso principal objetivo, quando a gente fala em compreender a raiva, é se permitir, né? Se permitir falar, cara, eu tô muito puto, velho. E para quem tá aqui e acha que eu não falo isso, eu falo isso muitas vezes, tá? Do tipo mas caralho, que merda isso aqui, cara. Eu olho, passa rápidos segundos, beleza, vamos entender. Que esse é o meu exercício. Esse é o exercício de vida que eu faço, tá? Por conta de todo o histórico de agressividade que eu já tive na vida, tá? Então, olhar para essa questão, olhar para a raiva, dar um espaço para ela quando eu tô puto, eu falo, cara, eu realmente tô muito puto. Essa raiva passa mais rápida. Por quê? Porque eu dei espaço para ela. Eu não dei espaço para agir. Eu dei espaço para essa raiva ver. E se a gente conseguir
dar uma leve respirada sobre essa raiva que a gente teve, a gente consegue encontrar a principal necessidade que a gente tinha, que não foi atendida, que levou a gente a desenvolver tanta raiva, tá? Qual foi o gatilho que disparou? Certo? Muito bem. A raiva, pessoal, ela indica quando nós estamos pensando de um modo que dificilmente levará a um atendimento das nossas necessidades. Então, por exemplo, se numa situação de cérebro reptiliano mesmo, reptiliano forte, você tá com raiva e você age, simplesmente só age, você não atende sua necessidade, a não ser uma necessidade de vingança que você tem, tá? Mas por trás da vingança tem outra necessidade aí. Então, você fala, pô, Tom, mas então toda vez que eu tiver raiva, eu tenho que ficar pensando na, na necessidade, no sentimento que está por trás? Sim, é um exercício. Ninguém está falando que é fácil, mas é um exercício para isso. A gente precisa exercitar o nosso córtex, que é o nosso cérebro mais alto, a não deixar essas reações acontecerem o tempo todo. Até porque, quando você para observar alguma situação que te causou raiva, Fernanda fala muito disso. Vamos falar que alguém fez algo para você e te deixou com muita raiva. Não está ligado diretamente a você. Aquela situação está ligada diretamente a outra pessoa. A nós que estamos recebendo, por exemplo, um ataque, uma briga, um xingamento, alguma coisa, é o nosso mapa de mundo de dentro que vai expor se aquilo atende ou não atende a nossa necessidade. Deu para entender, pessoal? A raiva não está ligada a nós, quem sentiu aquela situação. O que a pessoa fez condiz a ela. Como a gente interpreta, condiz a nós, tá? Então a gente busca sempre a nossa necessidade que não está sendo atendida naquele momento de muita raiva que nós estamos passando. Então, por exemplo, pega uma situação de uma grande discussão na sua família, por exemplo, e que você agiu com muita agressividade, que você sentiu com muita raiva. Qual que era a necessidade ali que não estava sendo atendida? Nós temos dezenas de necessidades, tá? Dezenas de necessidades. Eu vou falar algumas para vocês aqui, só para vocês terem uma noção. Alguns sentimentos quando a gente não tem nossas necessidades atendidas, tá? Eu fico aborrecido, eu fico aflito, confuso, constrangido, relutante, nervoso, irritado, intrigado, impotente, triste, zangado, frustrado, impaciente, solitário. Tudo isso é algo que está por trás da raiva. A raiva é como se fosse uma cortina de fumaça, pessoal. Você fala, caramba, tive muita raiva naquele dia. Por quê? Qual necessidade minha ali não estava sendo atendida? Para que essa raiva viesse à tona. Esse é o exercício, Lu. O exercício é, claro, treinar o nosso cérebro neocórtex para ressignificar, mas ter um gerenciamento emocional. Trabalhar também as nossas emoções. Não é que toda vez que você não reage, você está guardando para dentro de si e vai adoecer. Não necessariamente. Porque quando a gente tem um cérebro mais alto, um cérebro neocórtex treinado a olhar para as nossas necessidades, por mais que você tenha segurado ali, que tinha engolido seco, estava atravessado, depois de um tempo, se você tem esse neocórtex em desenvolvimento, você consegue dar sentido para aquilo. E aí, biologicamente, seu corpo se resolve. Você não precisa agredir, você não precisa xingar, devolver com a mesma moeda, porque depois de um tempo, quando você consegue segurar a emoção, o gerenciamento emocional naquela hora da treta, o seu neocórtex ele vem entrando desde que você o exercite. E como é o exercício? Porque é que eu senti tanta raiva. Porque é que eu senti tanta raiva.
Uma das táticas que a gente usa muito, tá? Já vou te responder, tá, Ingrid? Bom, antes de falar isso, de uma maneira geral, quando nós não estamos cientes das nossas necessidades, acontece um episódio de muita raiva. E ao invés de a gente se conectar com as nossas emoções para descobrir o que nós precisamos, a gente dirige a nossa atenção para julgar o que há errado no outro, porque a gente não teve a nossa necessidade atendida. Então fica mais fácil atacar, tá? Quando a gente não olha para dentro, a gente tem uma necessidade de atacar o outro. Foi o outro, foi ele, foi ele, foi ele, ou foi ela, no caso, tá? Uma das estratégias que a gente usa e essa é uma estratégia que eu quero deixar para vocês aqui, para conduzir essa raiva com um pouco mais de entendimento, primeira coisa é silenciar. De repente sair do ambiente que você está, mudar de ambiente, silenciar. Tá? Se for preciso, diga para você mesmo assim, ó, eu preciso de um tempo. Você falando com você mesmo, não dá agora, eu preciso de um tempo. Se eu disser qualquer coisa agora, talvez fique mais difícil para depois eu conseguir resolver isso. Pensa só. Preciso de um tempo, essa é a frase. Preciso de um tempo. Se eu disser qualquer coisa agora, talvez fique mais difícil para nós dois conseguirmos atender às nossas necessidades. Porque o outro, quando o outro também te ataca, é uma estratégia que ele está usando, muitas vezes violenta, para atender às necessidades dele também. Aí você fala, pô, mas não faz sentido. Faz sentido porque, no fundo, todos nós estamos tentando atender às nossas necessidades o tempo inteiro. Eu estou aqui, eu tenho as minhas necessidades por vocês estarem aqui. Vocês estando aqui também têm as suas necessidades. Se a minha necessidade for compatível com a sua que está aqui, deu match. De repente a necessidade de vocês aqui é sair com um pouco mais de ensinamento. Por isso que nas lives eu sempre coloco algo que vai ficar de graça para vocês. É uma aula que fica de graça para vocês, sem precisar que vocês fiquem marcando consulta, sem precisar que vocês fiquem pesquisando um monte de coisa. Para você que está aqui, que confia no meu trabalho, eu faço um planejamento para atender a minha necessidade, que é, eu preciso entregar algo para esse público. Esse público não está me pagando, mas esse público está comigo na live. É o meu compromisso com vocês. Então eu tenho essa necessidade de entrega. E vocês, muitos de vocês têm a necessidade do que eu recebo nessa live. Porque vocês não estão pagando aqui, mas vocês estão há 36 minutos aqui me ouvindo falar. A gente não paga só com dinheiro, a gente também paga com tempo. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui e eu sou muito grato por isso, tá? Por isso que eu faço questão de dar uma aula aqui, a mesma aula que eu dou no curso de reprogramação. Bom, antes de eu fazer o exercício final com vocês, deixa eu ver o que a Ingrid escreveu aqui, ó. Quando alguém me engana ou quer tirar vantagem, me dá uma raiva tão grande, dá vontade de agredir. Beleza, Ingrid, show. Vamos fazer o exercício agora, tá? Tati disse, e quando o corpo treme de tanta raiva e esse tremor não passa, mesmo fazendo todos esses processos que você está falando, o que fazer? Como fazer o corpo entender e se curar? Para o corpo se entender e curar, ele precisa de conhecimento, tá? Você até pode, assim, por exemplo, Tati, passou por uma situação e ficou muito brava, tremendo de raiva, e isso não passa, te gerou crise de ansiedade. Cara, vai fazer uma aula de boxe, vai socar alguma coisa, vai berrar. Faz algo que seja mais visceral para você. Porque aí talvez você consiga colocar para fora essa raiva, para que aí sim tenha espaço para vir o entendimento, que foi o que eu falei no começo da live. Ah, meu pai apagou o cigarro na minha cara, meu pai me batia, meu pai isso, meu pai aquilo, mas não, tá perdoado. Em nome de Jesus tá perdoado. Perdão é algo divino. Não, perdoado, tá perdoado. Perdoado porra nenhuma, mentira. Não tá porra nenhuma perdoado. Você quer matar seu pai na porrada, no fundo. Mas você fica ali, aquela situação. Então, é preciso colocar o sentimento que seja visceral para fora, para depois você dar um sentido para aquilo. Senão não tem espaço. Não tem espaço. Na sua cabeça você está matando seu pai. Como é que você vai colocar o perdão? Ah, mas Jesus faz isso, a igreja faz isso. Cara, então vai para lá, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Estou falando de cérebro mesmo aqui. Cérebro de estrutura, tá bem?
Pois bem, finalizando aqui o nosso processo final. Então, ao invés, esse é o exercício que eu vou deixar para vocês. A palavra porquê, nessa comunicação que eu estou falando para vocês aqui, essa comunicação não violenta, vem sempre seguida da palavra eu, tá? E não da palavra você. Esse é o exercício que a CNV preza muito. A palavra porquê vem sempre em seguida do eu e não da palavra você. Por exemplo, eu estou com raiva porque eu... Tananana. Porque se eu falo assim, eu estou com raiva porque você me atacou, eu não olho para a minha necessidade. Eu não consigo me conectar com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que está me faltando, com aquela necessidade que não foi atendida. Então o exercício é, porque eu estou com raiva porque eu gostaria de respeito. Eu estou com raiva porque, como a Ingrid falou aqui, ó, que ela disse que ela é quando alguém engana, né? Qual é o sentimento, Ingrid? Pensa que assim, ó, você fica com raiva. Beleza, mas você fica com raiva porque você tem a necessidade de repente, honestidade é um valor seu. Quando alguém me engana ou quer tirar vantagem, se te dá uma raiva, foi isso que você me disse. Então, eu estou com raiva porque eu tenho um valor de honestidade. Eu tenho um valor de clareza, de justiça. Então, tudo isso está relacionado a mais a você do que o outro, tá bem? Ingrid disse traição. Não, você não tem a necessidade de traição, né? Ninguém tem a necessidade de traição. Talvez tenha a necessidade do quê? De uma justiça, de um sentimento de, sei lá, respeito, pode ser, tá? Qual é a sua necessidade que não foi atendida? Então, esse é o exercício que eu deixo para vocês. Eu estou com raiva porque eu... Tanana. E não eu estou com raiva porque você me xingou. Estou com raiva porque você falou merda pra mim. Tá, beleza. Até aconteceu isso, é um fato, falou merda. Mas se conecta com você e não com ele. A pessoa falou merda pra você e no final das contas, qual era a sua necessidade ali que não foi atendida? A Carla até disse aqui, ficar passivo, né? Eu diria que o passivo ele tem uma conotação muito de submissão na nossa língua, Carla. Porque a gente geralmente escuta isso como uma coisa pejorativa. Nossa, que cara passivo. Nossa, que mulher passiva, permissiva, né? Submissa. Não é necessariamente isso daí, não. O ficar passivo talvez seja uma coisa do tipo, eu vou respirar e vou contar comigo. Eu vou olhar para mim primeiro. De fato, o que você falou, não reagir. E depois refletir à luz da necessidade reconhecida. Só que quem faz esse cérebro? Neocórtex. O cérebro mais novo. Tá? Para quem entrou do meio para o final da live, volta para o começo da live depois, porque tem um recado muito importante sobre o cérebro reptiliano, falando sobre os traumas da infância. Tá bem? Quem entrou depois desse período, vale voltar, essa live vai ficar gravada. Esse exercício que eu passei para vocês, ele é um recurso para lembrar que o meu sentimento não é causado pelo que a outra pessoa fez, mas pela escolha que eu fiz, tá? É assumir a responsabilidade daquilo que lhe cabe. Não é a responsabilidade de tudo que acontece ao seu redor, mas a responsabilidade do que cabe a você. Porque no final das contas, respirar isso, ter esse movimento, faz muito sentido para a vida adulta, para a gente não sair matando as pessoas aí fora. Você não sair mordendo os outros, tá? Lu, eu nem diria que é nível, tá? Isso não se trata de nível. Eu escutei semana passada uma moça falar para mim que eu não tenho esse nível de espiritualização, não. Eu não tenho essa espiritualidade toda que você tem, Tom. Gente, eu vou falar para vocês, eu sou um cara que tem, por instinto, uma agressividade surreal. Inclusive no meu mapa numerológico, tá? Tá escrito lá. Quase metade do meu mapa é agressividade. Então, eu só preciso respirar nessas horas. E me faz um bem muito melhor, porque eu consigo ressignificar mais rápido.
Ah, Tom, mas você falou que o trauma que você passou foram 8 dias. Pois é, 8 dias é tipo uma semana. Tem gente que passa 40, 50 anos com raiva dentro de si, desenvolvendo uma caralhada de sentimento, desenvolvendo tumor de estômago, gastrite, dor de estômago, dor no esôfago, azia. E é por conta de uma raiva que está indigesta que você não consegue pôr para fora. Então, em algum momento, a matéria vai se manifestar nesse sentido. Beleza? Muito bem. Eu, de novo, quero agradecer a todos vocês por esses 45 minutos que nós ficamos aqui. Sou muito, muito grato pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Eu sou um cara que valoriza muito o tempo, tanto quanto o dinheiro, e eu sei o quanto vale o tempo, então eu quero sempre fazer o meu melhor, eu sempre faço o meu melhor aqui, para que você se sinta bem em estar nesse período comigo, doando o seu tempo, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estando aqui comigo. Então, muito obrigado a todos vocês que estavam aqui, que estiveram aqui. Eu gostaria de receber o feedback de vocês sobre o que você aprendeu nessa live. Essa live aqui, então, vai ficar no meu IGTV. Ficando no meu IGTV, comenta lá para mim. Comenta lá o que você aprendeu nessa live, qual foi o movimento mais importante que você fez aqui, ou se você também não fez, não tem problema, vai lá e comenta. Ó, não entendi nada, sua linguagem está muito difícil, dê o seu feedback para mim, tá? É muito importante. Podemos fazer essa troca? Assim que eu finalizar aqui, vocês comentem lá para mim, lá no meu IGTV. Muito bem. Aos meus alunos que ficaram curiosos, semana que vem eu conto para vocês. Para quem ainda não é meu aluno, tem uma oportunidade de ser no ano que vem, 2021, em março, que nós abriremos uma nova turma de programação biológica. Se você tiver interesse, fala comigo. Vai entrar na fila de espera para quando a gente abrir de novo as inscrições, a gente seguir, tá bem? Muito bem. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. Até segunda-feira na nossa live de cunho profissional. Segunda-feira eu falo sobre profissionais, tá bem? Grande abraço, pessoal. Valeu.